Irmãos, mudando de assunto, né? A gente vê que o Rumble, voltou a funcionar e junto com o Rumble voltando a funcionar no Brasil, o Luciano Hang teve a sua conta do Twitter devolvida. Eu tinha a Cristiane dizendo que o mundo está cada vez mais louco. Irmão Miros, era até interessante a gente recuperar a minha conta do Rumble lá, que a gente tem muito conteúdo lá, né? Que acho que o senhor tem o login e senha. Então, veja bem, irmão, são duas coisas. Olha só, o Monark, ele... O irmão está dizendo aqui que o Monark também teve a sua conta devolvida. E tá aí o burbúrio. Tem um burbúrio aí, irmãos, que o Alexandre de Moraes está para ir para os Estados Unidos e estão aconselhando ele de não ir. De não ir. E aí eles estão dizendo que ele está correndo o risco e aí vamos ver, né? Como vai ficar isso agora, né? Como vai ficar isso? Porque, veja bem, eles nem estão cogitando mais regulamentação, não tem mais regulamentação, falando mais de regulamentação como estavam falando, como eles estavam falando. Aí, veja bem, o Rumble volta a funcionar no Brasil. As Big Techs não compareceram à última reunião que foi convocada pelo Supremo, nem o TikTok compareceu. Luciano Hang Monark recebe as suas contas do Twitter, e o Monark é o cara que fala abertamente, né, contra esse sistema. E aí vem essa questão, né, de, olha aí, os próximos do Xandão estão dizendo para ele não ir. Olha só, para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagem aos Estados Unidos. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar do Lula. Interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram recentemente risco, devidamente informados ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes, em caso de viagem aos Estados Unidos. Parece conversa de maluco, mas essas fontes do governo acreditam de fato que o ministro do Supremo poderia ser alvo de algumas decisões alopradas, até mesmo de prisão, de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora sobre a decisão de Moraes do Supremo. Irmãos, olha como é que é uma mídia esquerdista. Foi o Alexandre de Moraes que bloqueou o X e deu uma multa. Uma multa.
Então, assim, se ele entrar lá, o Elon Musk, eu acredito que não fez uma ameaça. Ele disse que ele vai ser preso. Então, tem coisas acontecendo nos bastidores aí. Agora, imagine o que ia acontecer se esse camarada vai preso. Já pensou? Então, o povo próximo do governo vocês têm noção? Agora eu vou dizer uma coisa, irmãos. Talvez ele prefira ficar preso lá do que permanecer no Brasil. Porque para quem ele trabalha, eu vi ele falando, né? Ele indo contra essa semana. Veja bem, é muito estranho algumas coisas que estão acontecendo. Ele foi contra parar a revista íntima nos presídios e ele deu um relatório de entrada de celular, de chip de celular, de arma branca, de arma de fogo. E ele foi contra parar a revista íntima em presídio no Brasil. Já é estranho porque muitos aqui sabem para quem ele trabalha. Quem colocou ele na Suprema Corte? Além de Michel Temer, para quem ele trabalhou junto com Alckmin em São Paulo. Vocês lembram, né? Quando São Paulo pegou fogo, quem é que apaziguou São Paulo? Quem é que fez acordo em São Paulo? Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Agora, se ele não vai, olha a sinuca de bico que o Xandão dá, se ele não vai para os Estados Unidos, ele não pode estar dando peso ao crime que ele cometeu? Por quê? Porque se ele não for, ele vai demonstrar medo. E se ele não for agora, não vai nunca mais daí. Ele não pisa o pé lá mais. Durante 4 anos ou 8 anos que a direita pode permanecer no poder na América. Se ele não vai. Agora, se ele for e não acontecer nada, daí vocês também vão ver o que é o sistema, tá? Se ele for e voltar, aí vocês veem a força do sistema, que não está interessado em arrumar problema com o Brasil. Só que eu estou vendo aí, eu estou vendo, irmãos, os deputados novamente de peito aberto, indo de frente com esse governo, tá? Eles estavam silenciados e abriram o peito agora. E através das investigações que está aí,